Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. A nossa jornada de hoje nos leva à cidade de Gaza, onde acontece uma guerra urbana violenta exatamente agora. Uma das piores atividades humanas na Terra é a guerra. E dentro da guerra existe um tipo de guerra que é ainda pior, a guerra urbana. A guerra urbana, ou seja, o conflito travado onde os humanos vivem aglomerados em sociedade, com regras, serviços e atividades em comum e que se completam, sempre traz a este ambiente um caos terrível. É um tipo de conflito que gera muitas perdas, não só entre os soldados, mas também na população civil que ali vive. Atualmente estamos vivendo uma guerra urbana na faixa de Gaza, ou seja, na cidade de Gaza, a principal cidade dessa região que hoje vive em meio ao conflito após os ataques que aconteceram contra Israel. A reação israelense obviamente levou ao conflito urbano, pois é uma área densamente povoada. E toda área muito povoada, onde o conflito chega, onde a guerra chega, gera perdas entre os combatentes, perdas entre os civis, mas também gera efeitos colaterais tão profundos que muitas vezes a opinião pública fica contra quem vence a batalha em território urbano. Vamos saber um pouco mais sobre as guerras urbanas que aconteceram até hoje. Ao longo da história, as guerras frequentemente giraram em torno de cercos e defesas de cidades, sendo comparativamente menos comuns grandes batalhas em campo aberto. Vários exemplos de guerras urbanas passadas provam que a superioridade militar tecnológica não garante necessariamente a vitória. Batalhas como a de Hue, na Guerra do Vietnã, de Stalingrado, na Segunda Guerra Mundial, e de Fallujah, na Guerra do Iraque, demonstram que alcançar a vitória num conflito urbano não se traduz necessariamente em sucesso na guerra mais ampla. A guerra urbana é a guerra em vilas e cidades. O combate urbano difere do combate aberto tanto no nível operacional quanto nas táticas de combate. Os fatores complicadores da guerra urbana incluem a presença de civis, a complexidade do terreno urbano e as construções que ali existem. As operações de combate urbano podem ser conduzidas para capitalizar vantagens estratégicas ou táticas associadas à posse ou controle de uma determinada área urbana, como, por exemplo, a fábrica de tratores em Stalingrado, que foi o coração da grande batalha. Ou então, para negar essas vantagens do terreno mais alto ou mais ou menos povoado ao inimigo. Combater em áreas urbanas anula as vantagens que um lado pode ter sobre o outro, em termos de blindagem, artilharia pesada ou apoio aéreo. Emboscadas armadas por pequenos grupos de soldados com armas antitanque portáteis podem destruir colunas inteiras de blindados modernos, como aconteceu, por exemplo, na Batalha de Grozny, recentemente, ou então na Berlim, em 1945, onde os chamados Volkssturm, as tropas populares armados com Panzerfaust, detiveram imensas colunas blindadas soviéticas. Alguns civis podem ser difíceis de distinguir com relação aos combatentes, pois existem milícias armadas e gangues, e particularmente indivíduos que estão simplesmente a tentar proteger a sua casa dos invasores. Isso aconteceu, por exemplo, em Mogadíscio, na famosa incursão dos Black Hawk americanos, que foram derrubados com armas portáteis, e a batalha urbana ganhou dimensões gigantescas, como mostrados, por exemplo, no filme Falcão Negro em Perigo, pois as próprias ruínas da cidade fornecem ocultação e cobertura aos defensores, e existem infraestruturas subterrâneas e facilidade de colocação de armadilhas e snipers. As estruturas de concreto armado são particularmente difíceis de serem tomadas, pois após serem arruinadas por bombardeios pesados, que não conseguem demolir totalmente um edifício desse tipo, e os defensores transformam aquilo numa barricada
complicada e intransponível, como, por exemplo, na já citada Batalha de Stalingrado, onde a defesa da fábrica de tratores e de aço, Outubro Vermelho, foi o ponto nevrálgico de toda a batalha. Ou então, como também já citado aqui, a corrida para capturar o Reichstag na Berlim destruída. Também é difícil destruir túneis ou fortificações como bunkers. Um exemplo disso foi a Batalha de Budapeste em 1944, onde os combates aconteceram nos esgotos, já que tanto os alemães quanto os soviéticos usavam estas estruturas subterrâneas para movimentar tropas. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas cidades, principalmente na Rússia e na Alemanha, foram palcos de lutas urbanas encarniçadas. De Stalingrado a Berlim, o conflito arrasou cidades. A Batalha de Monterrey, no México, em 1846, foi o primeiro grande combate do exército dos Estados Unidos em uma guerra urbana. Ela aconteceu quando o exército americano, comandado por Zachary Taylor, invadiu a cidade mexicana. O que se viu foram os defensores mexicanos escondidos em telhados e em construções em ruínas, atirando através de brechas nessas construções e posicionando canhões no meio das ruas da cidade. Foi uma grande derrota americana, que aprendeu a lição. Os alemães são, por natureza, bons soldados de defesa, e as táticas que eles usaram na Batalha de Berlim em 1945 levaram em conta toda a experiência adquirida durante a guerra, marcada por combates urbanos. Além disso, as características físicas de Berlim e as táticas utilizadas pelos soviéticos geraram o que foi talvez o maior conflito urbano da Segunda Guerra Mundial. As Waffen-SS não usaram barricadas improvisadas erguidas perto das esquinas das ruas, porque estas poderiam ser varridas pelo fogo de artilharia de canhões. Em vez disso, colocaram atiradores e metralhadoras nos andares superiores e nos telhados, pois os tanques soviéticos não conseguiam levar suas armas tão alto. Também colocaram homens armados com Panzerfaust nas janelas dos porões para emboscar tanques, enquanto eles avançavam pelas ruas. E essas táticas foram adotadas pela juventude hitlerista e pelos veteranos da Volkssturm. Os soviéticos, para combaterem essas táticas, montaram submetralhadoras nos tanques e pulverizaram todas as portas e janelas. Mas isso atrasou o avanço dos tanques. Após a Segunda Guerra Mundial, as guerrilhas urbanas intensificaram as operações em vários países. Confrontos significativos ocorreram, por exemplo, em Hue, no Vietnã, em 1968. Na década de 90, os acontecimentos em Mogadishu e na capital tchetchena de Grozny também tiveram grandes conflitos urbanos. E todos estes episódios demonstraram que ter tecnologia militar avançada não garante sucesso contra grupos armados em ambientes urbanos densos e desconhecidos. Na Somália, a luta revelou limitações na dependência apenas de um fogo superior. A derrota dos Rangers em outubro de 1993 pelos jovens armados em Mogadishu serviu como uma lição preocupante. Nesse confronto, os civis foram responsáveis por mais da metade das baixas sofridas pelos americanos. Na Batalha de Hue, em 1968, no Vietnã, 7.500 homens do exército norte-vietnamita e Vietcong enfrentaram os americanos e os sul-vietnamitas. E embora o exército dos Estados Unidos tenha eventualmente recuperado o controle da cidade, a devastação de cerca de 80% das construções e o êxodo de cerca de 116 mil habitantes corroeu o apoio político à guerra. Isso demonstra um desafio crítico na guerra urbana. Pode-se vencer a batalha, mas perder o conflito mais amplo. Hoje a guerra é travada nas ruas de Gaza, mas também na mídia, seja televisiva, na internet, nos jornais, etc. Imagens do conflito nos chegam a todo momento, cada lado querendo mostrar as suas ações dentro da cidade arrasada. A luta em Gaza parece longe de terminar. Desde o ataque terrorista contra Israel, o governo israelense promete acabar com Hamas e desfechou um ataque implacável à faixa de Gaza. Com o codinome Operações Espadas de Ferro, a campanha militar está sendo incomparável em sua ferocidade e diferente de tudo que Israel já realizou em Gaza ou na região no passado. O conflito entrou no terceiro mês em meio a bombardeios implacáveis e indiscriminados, que já matou mais de 21 mil palestinos, a maioria mulheres e crianças.
Israel realiza ataques aéreos e terrestres em uma ofensiva no sul de Gaza, aonde a maioria dos palestinos procura abrigo. É também uma área onde estão entrincheirados os combatentes do Hamas. Uma área onde estão mais ou menos 1 milhão de pessoas. Especialistas em guerra moderna traçam paralelos entre a guerra urbana em Gaza e frentes de batalha semelhantes em outras cidades, desde a Segunda Guerra Mundial. Em comparação com Gaza, segundo eles, nenhuma outra cidade teve um espaço de batalha tão complexo. Nem Alepo, nem Mossul, nem Hue, Mogadishu, Berlim ou Stalingrado. Os especialistas acreditam que, tal como os sul-vietnamitas em Hue e os iraquianos em Fallujah, muitos palestinos que testemunharam suas casas serem destruídas e seus entes queridos mortos ou feridos poderão dar mais apoio ao Hamas, tornando o grupo de resistência mais poderoso e resiliente. Hoje, o número de mortos entre a população de Gaza já chega a 1% de toda a população, o que é um número altíssimo. O Hamas continua ativo, disparando foguetes e enfrentando os israelenses. Para o Hamas, o objetivo é simples, só precisa sobreviver. O Hamas vence a batalha se sobreviver, pois se o Hamas e seus aliados não caírem durante os combates em curso, não será uma vitória definitiva de Israel. Hoje, as lideranças do Hamas estão no Catar e até na Turquia, e não nos escombros de Gaza. Em Gaza, a destruição da estrutura da cidade forneceu locais ideais para emboscadas ao invasor. E ainda existem os túneis, que facilitam a deslocação de um lado a outro dos combatentes do Hamas. O cenário é muito difícil e mais de 200 militares israelenses já foram mortos em combate, além da destruição de muito equipamento israelense. As imagens da resistência do Hamas fustigando constantemente as forças israelenses podem se transformar em imagens inspiradoras. O receio é que em toda a região a guerra ultrapasse os limites de Gaza, o que poderia abrir novas frentes em apoio ao Hamas. Isso é a guerra indo além do campo de batalha. E o campo de batalha em Gaza, com os escombros, os túneis e a população desesperada, não mostra nenhum alento com relação a uma paz na região. Vamos acompanhar os próximos passos desta luta na cidade de Gaza e torcer para que ela termine rapidamente, porque quase 2 milhões de civis ainda estão na zona do conflito. E o pior, aglomerados em um espaço muito exíguo, muito compactado, onde qualquer explosão ou ataque provoca uma mortandade muito elevada. A luta em Gaza está longe de terminar. Espero que tenham gostado dessa análise sobre a luta urbana. Se gostou, não esqueça de dar o like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal. Isso tudo traz um apoio muito grande aqui para o Viagem na História. E você pode também participar da nossa promoção. Comprando a camisa do Viagem na História, você concorre a um prêmio muito legal. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Obrigado pela sua atenção. Eu volto logo com mais histórias. Até mais.